O Poço e o Pêndulo, de Edgar Allan Poe, e outros contos do mestre do terror. 1850. Eu estava doente de morte, com aquela longa agonia. E quando, por fim, desataram-me e foi-me permitido sentar-me, senti que meus sentidos me abandonavam. A sentença terrível da morte foi o último som articulado que alcançou os meus ouvidos. Depois disso, o som das vozes inquisitoriais pareciam fundindo em um único murmúrio onírico e indistinto. Ela transmitia à minha alma a ideia da rotação. Talvez porque eu a associasse na imaginação ao zunido de uma roda de moinho. Isso apenas por um breve período, pois em seguida eu não ouvia mais nada. No entanto, por um momento eu vi, mas com que coragem! Ai, aquele exagero horrível, terrível! Eu vi os lábios daqueles juízes de toga preta. Eles pareciam brancos para mim, mais brancos que a folha sobre o qual traço essas palavras, e finos a ponto de serem grotescos, finos como a intensidade da sua expressão de firmeza, de resolução impossível, de desdém implacável pela tortura humana. Eu vi que as sentenças que para mim eram o destino ainda estavam sendo emitidas por aqueles lábios cruéis. Eu os vi-os contorcerem-se com uma locução mortal. Eu vi-os moldar as sílabas do meu nome e senti arrepios, pois nenhum som sucedeu-se. Vi também por alguns instantes de horror delirante a ondulação suave e quase imperceptível das cortinas negras que revestiam as paredes do cômodo. Então, a minha visão caiu sobre as 7 velas altas sobre aquela mesa. Em um primeiro momento, elas exibiam o aspecto de caridade, e pareciam anjos brancos e delgados que me salvariam. Mas então, de uma hora para outra, abateu-se sobre o meu espírito uma náusea sobremaneira mortal, e senti cada fibra do meu corpo vibrar como se eu tivesse tocado o fio de uma bateria galvânica. Enquanto as formas angelicais tornavam-se espectros sem sentidos e com cabeças de chama, eu vi que dali não viria ajuda alguma. Então, imiscuiu-se em minha imaginação, sim, como uma rica nota musical, o pensamento de que descanso aprazível deve ser encontrado na cova. O pensamento apareceu de maneira suave e furtiva, e pareceu levar um bom tempo antes que chegasse à sua compreensão absoluta. Mas assim que o meu espírito finalmente passou a senti-lo e nutri-lo, as figuras dos juízes desesperançaram-me, desapareceram, como se magnicamente de minha frente. Aquelas velas altas perderam-se em um nada, suas chamas apagaram-se completamente. Sobreveio o negrume da escuridão da noite.
Todas as sensações pareciam envoltas em uma queda estonteante, como a da alma, aterradas. E então, o silêncio e a quietude, a noite, era o universo. Eu havia desfalecido, mas ainda eu não vou dizer que toda consciência estava perdida. O que restava dela, não vou tentar definir, ou mesmo descrever. No entanto, nem tudo estava perdido. Na masmorra mais profunda, sim, não, em delírio não, em delírio não. Em um desmaio, não, em desmaio não. Na morte não, não. Mesmo na cova, nem tudo está perdido. Além disso, não existe imortalidade para o homem. Ressurgindo dos mais profundos dos sonos da alma humana, sim, rompemos a delicada teia de alguns sonhos. No entanto, em seguida, depois, não frágil possa ter sido essa teia, não lembramos o que sonhamos. Ao retornar-se do desfalecimento para a vida, há dois estágios. O primeiro é aquele do sentido mental ou espiritual. O segundo, aquele do sentido da existência física. Parece provável que, se alcançamos o segundo estágio, pudéssemos lembrar as impressões do primeiro. Descobriríamos que essas impressões são chocantes. Sim, em memórias do abismo que se encontra além de nós. E esse abismo é o qual, como ao menos distinguiríamos suas sombras daquelas da sombra, da tumba. Mas mesmo que as impressões daquilo que chamo de primeiro estágio não possa ser relembrada à vontade, não terminam elas por atingir de modo inexplicável. Depois de um longo período internado, sim, enquanto nos maravilhávamos com aquele lugar de onde vem aquele que nunca desfaleceu, não é quem descobre estranhos palácios e nomes incrivelmente familiares, em brasas que brilhavam. Não é quem contemplava, sim, flutuando em pleno ar, as visões tristes que a maioria pode não ser e pode também não ver. Não é quem pondera sobre o perfume de alguma flor insólita. Não é quem tem o cérebro desorientado pelo significado de alguma cadência musical que nunca antes havia chamado a sua atenção. Em meio àquelas tentativas frequentes e ponderadas para lembrar-se, em meio aos esforços diligentes para se recuperar algum sinal do aparente nada no qual minha alma havia caído. Houve momentos em que sonhei ter sucesso. Houve períodos breves, muito breves, em que evoquei recordações que a razão lúcida de um período posterior me assegurava que só poderiam dizer respeito àquela condição de
aparente inconsciência. Estas sombras da memória comum, indiretamente, sobre figuras altas que me levantaram e carregaram em silêncio para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, ainda mais para baixo, até uma vertigem hedionda. Oprimiu-me com a mera ideia de caráter interminável da descida. Ai, elas também contam de um vago horror em meu coração, por conta do sossego anormal desse coração. Ah, meu coração, meu coração! Então, sobrevém um sentido de súbita imobilidade que prepara todas as coisas como se aqueles que haviam me traído, como um comboio horripilante, houvessem escondido em sua descida os limites do ilimitado e tivessem feito uma pausa de sua flutua, e labuta cansativa. Depois disso, recordo-me da grandeza, da minha grandeza e da planeza, da umidade, daquele lugar horroroso, aquele lugar insuportável. Nesse instante, uma ideia pavorosa, subitamente, propeliu o sangue em torrente sobre o meu coração. E por um breve período, mais uma vez, recaí para a insensibilidade.